Olá, sonhadores! Tudo bom? Aqui quem fala é o Jorge Valpácios, do Lampião Game Studio. E no vídeo de hoje, sobre pesadelos terríveis, nós vamos conversar um pouquinho sobre entrar e sair do mundo dos pesadelos. O mundo dos pesadelos, sendo um reflexo distorcido da nossa realidade, ele se abre aos sonhadores quando eles dormem. Isso é óbvio. Mas quando que esse cenário sobrenatural se apresenta no nosso mundo de outras formas? Esse é o tema desse vídeo. E talvez para responder esse tipo de questionamento, a gente tem que lembrar que um sonhador, ele inicialmente ele já tem um trauma psicológico. Nesse sentido, todas as cenas as quais houver um novo acesso ao seu medo ou o seu trauma psicológico que desencadeou o processo de se tornar um sonhador e adquirir um poder, pode apresentar uma espécie de rompimento de uma membrana, uma fratura, uma invasão de algo sobrenatural no nosso mundo. Olha bem a capa do Pesadelos Terríveis. Eu espero. Beleza. Na capa de Pesadelos Terríveis você vê uma mulher, uma jovem, com uma espécie de algo sobrenatural atrás dela, que é uma manifestação de um pesadelo. Por certo, um sonhador está vendo aquilo ali. Então, o livro ele tem na sua capa a perspectiva de alguém que é sonhador, que está encarando um mundo que todo mundo vê que não tem nenhum tipo de problema, mas para ele que é um sonhador, ele consegue enxergar. Logo, o mundo dos pesadelos ele pode se apresentar no nosso mundo não apenas quando os sonhadores dormem, mas por meio de pequenas fraturas no que seria comum aos olhos de uma pessoa qualquer. Mas aí entra uma ferramenta, um artifício muito bacana para que os narradores usem, e que na verdade para que os jogadores também fiquem atentos a isso. Cada ponto de trauma psicológico que você recebe, e aí a gente tem mais ou menos o terceiro como um ponto bem mais forte, porque você só vai ter ali o quarto e o quinto, depois você vai perder o personagem, faz com que essas demonstrações, entre aspas, do que seria sobrenatural, que na verdade não é, sejam cada vez mais evidentes aos sonhadores no nosso mundo. O que eu quero que você pense ao ouvir isso? Que a partir do momento que o jogador ele está interpretando uma personagem que é o sonhador, e esse sonhador ele está recebendo novos traumas psicológicos, o narrador ele não precisa descrever o nosso mundo e as cenas de uma forma extremamente detalhada, preocupado exatamente com o que é físico, o que é real. Ele pode apresentar metáforas, algumas imagens que só o sonhador vê. E aí é que entra um jogo. A partir do terceiro trauma psicológico, nem mesmo aquilo que ele vê pode ser real. Pode ser uma fabulação, uma ilusão que está na mente do sonhador. Nesse sentido, eu sei que é tentador aos jogadores ficarem com traumas psicológicos para adquirirem novos poderes. É uma das mecânicas de evolução mais interessantes que Pesadelos Terríveis possui. Mas além da recompensa, da possível punição de você poder perder um personagem, existe um segundo efeito que é um efeito muito interessante, que afeta a narrativa. Então, quando você tiver com a aquisição de um novo trauma psicológico, esse mundo que se desvela, que se descortina aos sonhadores, ele cada vez mais terá elementos do mundo dos pesadelos. Da mesma forma, quando os sonhadores estiverem no mundo dos pesadelos, elementos da realidade, ou seja, do nosso mundo, vão ser acessados pelos sonhadores. Então, o narrador e os jogadores, eles têm de saber também, têm de manipular aqueles pontos de trauma psicológico e tal, não apenas como um nível de vitalidade ou recursos, mas como algo que vai interferir, que vai mudar a tessitura narrativa, vai alterar as cenas que são construídas, cada vez ficando mais cruéis, por assim dizer, mais explícitas e
que mais vão chamar o sonhador a ele romper os seus próprios limites. É como se houvesse um convite aos sonhadores para que eles apresentem-se mais enquanto sonhadores. Porque lembre-se, o que é o mundo dos pesadelos é uma contraparte do nosso mundo. E os pesadelos que lá estão em seus mais distintos domínios, eles querem que os sonhadores se revelem para que eles, os pesadelos, os detonem. Nesse sentido, é interessante para o narrador fazer com que os sonhadores eles cada vez mais ajam de uma forma mais explícita para que os pesadelos os localizem e os eliminem. Por outro lado, a partir do momento que mais oportunidades são dadas aos sonhadores, eles podem aplacar os seus pontos de risco, né? Que o narrador tem os pontos de risco como um recurso, e você, enquanto narrador, vai ter que realmente apostar. Será que aqui é um lugar que é um momento que eu vou colocar esse tipo de cena com esse tipo de risco ou não? Então é um jogo muito interessante porque os pontos que estão ali nessa espécie de economia de recursos entre o narrador e os jogadores, eles não são apenas marcadores, pontuações, mas eles deformam, eles alteram a própria cena, a própria narrativa, a própria forma que você vai descrever as suas cenas e que você, sendo jogador, vai interpretar a sua personagem. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Havendo algum tipo de dúvida, basta comentar aqui. Dê uma olhadinha nessa playlist aqui, nessa lista de reprodução do Pesadelos Terríveis e dos demais títulos que tem o suporte do Lampião Game Studio. A gente está aqui na descrição com o link da aquisição do Pesadelos Terríveis, caso você não tem ainda esse jogo, e também do nosso blog, do blog do Lampião, onde você pode baixar muito material de suporte, não apenas para Pesadelos Terríveis, como para os demais títulos do Lampião. Fica o convite para que você explore os nossos outros títulos e mais, para que você comente aqui com alguma possível utilização desse sangramento do mundo dos pesadelos no nosso mundo. Um forte abraço, nós nos despedimos, eu e a minha amiga Influenza A. Tchau, tchau.